Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos simular uma pontuação, né, uma pontuação média aí que o Fortaleza precisaria no caso para voltar à Libertadores da América. Será que ainda dá? Depois da vinheta vamos fazer a simulação. Bora! Vamos ver a partir de 2016, né, que foi quando começou a ter o G6, que seria o que Fortaleza precisaria para voltar à Libertadores, ficar em sexto colocado. Não vai ter G7, né, provavelmente, então... não, na verdade ainda tem a chance, né, porque o Fluminense tá na final da Libertadores se ganhar e ficar dentro dos 6, mas provavelmente o Fluminense tá largando o Brasileiro ainda na Libertadores. Se for campeão, deve cair mais posições, então provavelmente não vai ter G7. 2016, né, vai estar passando aí pra vocês verem também. 2016, o sexto colocado teve 57 pontos. Atualmente o Fortaleza tem 42, né? Em 2016 foi quando começou a ter G6 no Brasileirão. Em 2017, o sexto colocado terminou com 56 pontos, né? Então, até agora está em uma média de 56, 57 pontos. Em 2018, o sexto colocado teve 59 pontos, que foi o Atlético Mineiro. Então, já subiu um pouco a média aí, né? O Atlético Mineiro terminou na sexta colocação em 2018 com 59 pontos. Em 2019 subiu mais ainda, né? São Paulo, que terminou com 63 pontos, foi o sexto colocado, uma média altíssima, né? Pontuação altíssima em 2019 com 63 pontos, foi o sexto colocado São Paulo. Já em 2019, o sexto colocado foi o Grêmio com 59 pontos. 2020, né, perdão. 2020, o sexto colocado foi o Grêmio com 59 pontos. E o sétimo, o Palmeiras, com 58. Então, até o sexto, com 59 pontos. Tá, uma média está entre 59, 60 e 58, né? Se você for colocar os últimos anos aí na média. 2021, o sexto colocado foi o Bragantino com 56 pontos. Aí já baixou um pouco mais a média. Braga foi o único Fortaleza terminou em quarto, né, com 58, uma das pontuações mais baixas do campeonato, mas sexto, quase 56 pontos, Bragantino em 2021. E no ano passado, o sexto colocado foi o Atlético Paranaense com 58 pontos, então, ou seja, 58 pontos no último ano, né, Fortaleza aí, então acho que vai ficar em uma média aí, basicamente de repente 58, por aí 58, 59, a 57, até 60. Esse campeonato está com uma pontuação muito alta, na minha opinião, então acho que vai ficar aí por 60 pontos. Vamos arredondar para 60 pontos, seria a quantidade de pontos que o Fortaleza precisaria, na minha opinião, para terminar no mínimo sexto colocado do Brasileiro. E agora a gente vai fazer a simulação de quantos jogos o Fortaleza falta e quantos pontos ele tem hoje, né? Então, atualmente o Fortaleza está na nona colocação com 42 pontos, com 2 jogos a menos que a maioria, né? Então, se você for colocar aí, tem 10 jogos pro Fortaleza, são aí 30 pontos disputados. 30 pontos. Se ele conseguir 18 pontos, ele consegue os 60 que a gente falou lá, né? Que seria um pouco mais de 50% de aproveitamento. Se você for pensar assim, não é tão difícil, né? Porque 100% de aproveitamento seria 30 pontos. 50% de aproveitamento seriam 15 pontos. Então ele tem que ter um pouco acima de 50% de aproveitamento para conseguir chegar aos 60 pontos, né? Que seriam 18 pontos, seria aí 55, 60% de aproveitamento para conseguir os 18 pontos e chegar a 60, que seria aí mais ou menos a nossa média. Talvez seja isso, realmente talvez seja um pouco mais pela a pontuação do campeonato, a gente não sabe, mas eu acredito aí que seja por aí, 60, 61 pontos, então eu acho, na minha opinião, não é tão difícil, tá? O Fortaleza tem 10 jogos, né, ainda a disputar. Os jogos são eles. Falar aqui os jogos para vocês, não são jogos fáceis, mas o Fortaleza tem condições de conseguir bons resultados. O Atlético Mineiro fora, o Flamengo em casa, o Atlético Paranaense fora, o Cuiabá fora, Cruzeiro em casa, Palmeiras fora, Palmeiras em casa, Botafogo em casa, Bragantino fora, Goiás em casa e Santos fora. Se a gente for contar aqui com jogos em casa, por exemplo, vamos lá. Com o Flamengo, dá para conseguir uma vitória, sim, contra o Flamengo em casa. Vou colocar uma vitória contra o Flamengo, uma vitória contra o Cruzeiro, um empate contra o Palmeiras. Flamengo e Palmeiras botam 4 pontos, né? Um empate e uma derrota. Um empate e uma vitória, seja com quem for, 4 pontos. Uma vitória contra o Cruzeiro, 7 pontos. Uma vitória contra o Botafogo. A gente viu ontem, o Botafogo perdeu pro Cuiabá em casa. Já são aí 4 pontos, 7 pontos, 10 pontos com a vitória do Botafogo. Contra o Goiás tem que vencer. 10 pontos, são 13 pontos já. Só nos jogos em casa já são 13 pontos.
Então, vencendo o Goiás, vencendo o Botafogo, empatando com o Palmeiras, por exemplo, vencendo o Cruzeiro e ganhando o Flamengo, seriam 14 pontos. Aí fora tem Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Cuiabá, Bragantino e Santos. Então, desses 5 jogos fora, o Fortaleza precisaria de quê? De um empate e uma vitória. Então, o Fortaleza que já ganhou vários jogos difíceis fora de casa. Inclusive, até o próprio Atlético Mineiro, na minha opinião, é um jogo possível, o próximo jogo, porque o Fortaleza, na minha opinião, o Atlético Mineiro é um time muito inconstante, principalmente quando joga em casa, né? Quando ele joga, consegue venceu o Palmeiras fora, pegou o Cruzeiro numa crise terrível, não jogou nada, perdeu em casa. E já teve isso em outros jogos, perdeu pro Coritiba dentro de casa. Então, é um jogo possível se o Fortaleza conseguir jogar bem, vencer o Atlético Mineiro lá. E pra vocês verem, né? É totalmente possível o Fortaleza conseguir 18 pontos ou até mais, fazer uma pontuação maior e ir pra Libertadores novamente, né? Nem que seja pré. Que acho que um time que a gente tem, a gente não vai ser eliminado, provavelmente vai se reforçar mais. Não vai ser eliminado na fase pré de novo, né? Na terceira fase, que foi no caso, a gente foi pra Sul-Americana. Então acho que a gente pode chegar assim à fase de grupos. Então, se você for pontuar, fazendo geral agora, empatou com o Atlético Mineiro, no mínimo, empate, 1 ponto. Empatou com o Flamengo, 2 pontos. Atlético Paranaense, vamos colocar aqui derrota, jogo difícil. Cuiabá, vamos colocar aqui vence, Cuiabá fora. Já são aí 5 pontos. Vence o Cruzeiro, 8 pontos. Vence o Palmeiras, 11 pontos. Vence o Botafogo, 14 pontos. Perde pro Bragantino. Vence o Goiás, 17 pontos. Empata com o Santos, completa os 18 pontos. Então aí seria 60. Aí teria que ver se realmente conseguiria ficar em sexto colocado com esses 60 pontos. Na minha opinião, consegue. Vocês viram aí a média. Na maioria a média foi 58, 57, 59 pontos, né? Teve alguns que desgarrou, acho que foi 2 anos apenas que teve 64. Eu acho que não vai chegar a isso tudo, mas vamos ver aí, né? Será que o Fortaleza vai conseguir essa classificação para Libertadores? Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, né? Deixa o like, galera, se não for gostou do vídeo, e se inscreve no canal se não for inscrito para não perder nenhum conteúdo do Leão. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!